Eu sou o Daniel e eu vou te falar tudo o que você precisa saber para aprender a mergulhar com eficiência e praticar todas as atividades que esse mergulho pode te proporcionar. E principalmente o que você precisa saber para entrar na nossa próxima turma, que já vai começar com aulas que vai acelerar ainda mais esse processo. Então vem fazer parte da nossa família Oxigênio, que eu estou te esperando. Ah, Daniel, mas o que é família Oxigênio? Vamos lá, galera. Oxigênio é o nome do nosso método, que é um passo a passo que você vai exercitar e vai melhorar tanto o seu nível de apneia. Você já imaginou em ficar entre 1 e 3 ou até mais minutos sem respirar? Talvez você ache isso impossível, mas sim, é muito possível diante de um passo a passo, diante de um acompanhamento principalmente. E além da sua respiração, você vai melhorar a sua qualidade dentro da água, tanto para você fazer exercícios na superfície, quanto submerso. Então você vai aproveitar todo esse tempo de apneia que você nem imagina que você tem lá no fundo. Você pode aproveitar essas habilidades quando? Quando você for fazer um passeio na praia ou em algum lugar, né, algum rio que tenha mergulho, você vai conseguir aproveitar muito mais essa viagem. Ou de repente você mesmo perde um objeto, alguém da sua família deixa um objeto cair na água, você vai estar preparado para poder ir lá buscar isso. Olha só que legal. Eu quero só aproveitar aquele momento íntimo que eu tô lá no fundo para poder fazer uma foto bacana, para poder fazer um vídeo. De repente, trazer isso para uma profissão, né? Poder fazer filmes e vídeos subaquáticos, né? Que vai turbinar aí as suas redes sociais. E ainda você pode fazer a prática da pesca sub, que também é um dos objetivos do nosso curso aqui. Também tem muito detalhamento sobre técnicas de captura e como você utiliza esses equipamentos da melhor forma possível e principalmente prezando pela tua segurança e de quem sai para pescar com você. E se você está achando que isso é bom demais para ser verdade, dá uma olhadinha nesse exemplo que eu vou te mostrar de um aluno nosso que chegou aqui com essas dificuldades. Porém, ele saiu totalmente diferente de quando ele entrou. E olha as imagens que ele trouxe pra gente depois da viagem que ele veio se preparar para poder aproveitar ela da melhor forma possível. Bom, pessoal, eu sempre gostei muito do alto mar, mas eu comecei a aproveitar de verdade a vida marinha depois que eu fiz o curso de mergulho com o Daniel. Mas de verdade, a minha apneia melhorou. Eu tinha uma apneia de 1 minuto, mais ou menos. E a prova maior foi há algum tempo, né, esse ano, que eu fui para Fernando de Noronha,
Aí eu fiz altos mergulhos, que foi uma apneia de mais ou menos uns 3 minutos, onde eu pude filmar, né? Alguns tubarões, cais e tartarugas. Pois é, se o nosso amigo Marcinho conseguiu, qual que é a sua desculpa? Então a gente consegue perceber que não existe classe social, não existe idade, não existe peso, se o cara é magrinho, se o cara é um pouquinho mais gordinho. O que importa é a sua vontade. Então se você quiser aprender de uma forma íntegra, principalmente acompanhando um passo a passo que vai te direcionar para que você consiga isso rapidamente, a gente tem um caminho aqui. E se você ainda estiver achando que isso é bom demais para ser verdade, a minha história não é muito diferente da do Marcinho, inclusive. Porque quando eu comecei na pesca sub, na verdade essa nem era a minha meta. Eu era mergulhador de cilindro e quando a gente começou aqui com a Rota Sub, que hoje é uma das lojas referências em equipamentos de mergulho e pesca sub, eu só mergulhava de cilindro e eu queria me tornar um instrutor de cilindro. Então, diante dessas atividades de mergulho que eu já tinha, eu me colocava já como um mergulhador e na minha cabeça eu só precisava saber a respirar para eu poder fazer uma pescaria bacana e poder pegar os maiores peixes que eu pudesse. Pois é, foi onde eu tive a minha primeira aventura na pesca sub, né, em mergulhos em apneia, que eu fui fazer um trabalho de cilindro, fui procurar uma hélice de um rebocador que o cara tinha perdido e eu convidei o meu amigo alemão que já pescava, só que ele só pescava à noite. E eu convidei ele para a gente ir lá fazer o resgate dessa hélice e como já estava tarde, a gente já ia poder aproveitar e fazer uma pescaria à noite. Olha que coisa maravilhosa, juntar o útil com o agradável, né? Pois é, então a gente foi, o alemão topou em me ensinar a pesca sub, porque ele já pescava e eu não, e a gente foi lá para o rio, achamos ali a hélice rápido, porque estava realmente perto de onde o barco deixou cair, né? Foi simples isso aí pra gente, aí a gente saiu da água, começou a anoitecer e a gente se preparou para nossa pescaria. Aí veio o calor que eu levei. O que acontece? A pescaria aqui na nossa região é proibida quando você vai à noite. Na verdade, a pescaria não, mas o fato de você utilizar a lanterna em um ambiente natural, a partir das 7 da noite é proibido. Ou seja, não tem como você pescar sem enxergar. Então já se torna proibido. Aí o alemão veio e me deu 2 toques. Soltou uma arma na minha mão e falou o seguinte: Daniel, toma cuidado porque essa arma dispara facilmente. Então, cuidado com isso. E quando você for descer, você acende a lanterna só enquanto você estiver descendo, porque quando você for subir, você precisa apagar ela. Na superfície, a gente não fica com a lanterna acesa, porque é proibido. Você já sabe disso? Falei, sei. Pois é, querendo falar que não sabia, mas eu sabia. O alemão saiu de perto de mim, eu fui para a água ali tentar fazer o meu mergulho. E eu juro para vocês, se tinha 1 metro de profundidade aonde eu tentei descer, eu não sei, porque eu não consegui chegar no fundo. Mas eu acatei as recomendações do alemão. Eu desci, acendi a lanterna no fundo, mas não consegui descer porque apavorei e subi. Quando eu fui subir, eu desliguei a lanterna. Então, assim que eu cheguei na superfície, eu tive a sensação da morte. Exatamente a sensação da morte, porque eu não enxerguei nada, eu não ouvia mais nada no rio, aquele silêncio à noite, e principalmente eu estava de roupa, a sensação térmica estava tranquila, eu pensei que eu tinha morrido. Eu já procurei ali se eu estava dentro da barriga de um jacaré. Pois é, galera, foi assustador para mim. Aí eu tentei mais 1, 2 vezes, não consegui, abandonei, subi e fiquei esperando o alemão voltar, e assim foi a minha primeira tentativa de pesca sub. Totalmente frustrada. O que eu pensei, falei, não, isso não é para mim, sai fora, não gostei. Por que eu não gostei? Porque eu comecei do jeito totalmente errado.
Como eu já me colocava em nível de mergulhador por mergulhar de cilindro, eu já achava que estava top. Então eu fui fazer sem nunca nem ter praticado nada, sem nunca nem ter pegado um arbalete na mão. Aí eu fui ali noturno e ainda fora da lei. Olha só quanta coisa errada. Quase abandonei uma coisa que hoje se tornou a minha profissão. Hoje a gente tem aqui a Rota Sub e o nosso foco maior é em equipamentos de pesca sub, e eu também sou instrutor ministrando cursos aí para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Hoje com a nossa oportunidade online, a gente consegue chegar no mundo todo levando o conhecimento que eu fui adquirindo depois dessa tentativa frustrada. E como isso aconteceu? Depois que eu quase abandonei essa causa, continuei com as minhas habilidades de cilindro, porque eu queria me tornar um instrutor para poder dar cursos aqui para a Rota Sub de cilindro. Em uma dessas, eu vi que ia ter um curso de pesca sub em São Paulo e eu peguei minhas coisas e falei, não, eu vou fazer esse curso aí porque eu quero aprender também, né? Pelo menos mergulhar em freedive deve ser bacana. Pois é, fui lá, me inscrevi no curso, cheguei lá de novo como já um experiente, né? Nossa, não, já mergulho faz tempo, tô quase virando instrutor de cilindro, eu sou fera. Pois é, cheguei lá, levei aquele banho de água fria, porque eu percebi que realmente eu não sabia nada. Eu não conseguia nem descer se eu não estivesse utilizando o cinto de lastro, que é uma coisa que a gente reivindica no nosso curso. Você precisa aprender a descer sem depender de chumbo. Olha que bacana. Se você já está praticando e já tem essa dificuldade, saiba que a gente vai quebrar ela no nosso curso aí. Certo? Aí eu tive várias dificuldades, inclusive o instrutor leva um peixinho de borracha para a gente acertar durante o curso. E eu fui um dos únicos que não pude atirar no peixe diante das minhas atividades dentro da água. Eu era tão ruim que eu fui bloqueado no curso de dar um tiro dentro da piscina. Mas o meu amigo alemão me soltou uma arma para eu pescar à noite. Olha só que loucura. Por isso que a gente não pode ir na ideia dos amigos. A gente tem que procurar sempre um caminho mais fácil, mais íntegro e mais seguro, principalmente, para poder começar no esporte que não é tão simples assim. Certo? Aí, diante disso, a única coisa que foi boa nesse curso é que eu vi que realmente eu não sabia nada em relação a freedive e a apneia, e aí eu comecei a praticar, virei amigo do instrutor e comecei a trazer ele para ministrar cursos aqui na Rota Sub. E diante das vezes que ele veio dar um curso aqui, o que o Daniel fez? O Daniel fez o curso de novo. Então eu fiz o curso 6 vezes. Porém, olha só que legal. A primeira vez foi horrorosa o meu desempenho, que foi essa lá em São Paulo. Depois ele veio aqui, mas eu já estava mais familiarizado, porque eu já estava começando a praticar. Aí a terceira vez que eu fiz o curso com ele, ele já percebeu a minha diferença, porque eu já estava praticando e já estava melhorando muito mais os meus movimentos. E diante disso, a terceira vez que ele veio aqui, ele já falou, Daniel, se tiver uma próxima, você já vai ser o meu ajudante, porque você desenvolveu muito bem as habilidades. E a gente fez mais 2 vezes o curso com ele aqui e nesse caminho eu fui aprimorando as minhas técnicas e me tornei também instrutor, e no qual a gente nem precisou mais de trazer um instrutor de fora para poder dar os cursos aqui na cidade. Olha só que interessante. Então uma coisa que eu quase larguei mão por começar errado, se tornou uma fonte de renda para mim e que pode se tornar para você também. O importante é começar certo. O importante é não passar risco quando você tiver as suas atividades. Que são fáceis? Não são. Mas aqui a gente está se disponibilizando a isso. Eu estou estendendo a minha mão para poder te ensinar tudo que eu demorei anos para aprender. E o que é legal falar para vocês é que quando eu trazia o Diego aqui para dar o curso para a gente fez 5 turmas aqui na nossa cidade. Mas não era uma por mês. Teve vezes que demorou 1 ano para ele vir aqui. Ou seja, o tempo que eu demorei para aprender todas as habilidades que eu sei hoje, demorou quase 5 anos para eu ficar top. Agora você, diante do nosso método, que hoje é online, esse encurtamento de distância, que você pode tirar a dúvida direto comigo nas nossas aulas, já direto, o que acontece? Você vai aprender muito mais rápido. E olha só que legal, no nosso método também tem um material gravado, que você pode ir para o rio, de repente, Daniel, não consegui parar lá no fundo. Você retorna,
assiste a aula de lastreamento, de repente lá mesmo, se tiver internet, no barco você já pode ver o que você está errando e consegue corrigir e de repente consegue progredir o seu mergulho, a sua pescaria imediatamente. Então, hoje a internet veio para encurtar esse espaço de tempo da gente aprender. Isso é maravilhoso. Teve vez de esperar 1 ano para o cara voltar para eu tirar uma dúvida com ele. Então, hoje em dia, esse encurtamento de tempo é fundamental no aprendizado, principalmente para você começar isso rapidamente. Então, diante disso, foi que a gente conseguiu transformar todos esses conteúdos em um método nosso. Por exemplo, o meu instrutor lá, o Diego Santiago, ele só mergulha no mar. Então não existe mergulhos rasos para ele, um exemplo. Na nossa respiração, eu ensino você a respirar em 3 etapas para você oxigenar melhor o seu organismo. E depois eu ensino você também puxar o ar em 3 etapas, para que você consiga expandir o seu pulmão ali com o volume de ar dele quase que 100%. E eu aprendi isso no curso com o Diego. Só que o que acontece? Os nossos mergulhos aqui no rio, por exemplo, tem mergulhos que às vezes é a 2 metros de profundidade. Então, se eu fizer essas atividades, principalmente de encher o pulmão 100%, teoricamente eu não vou conseguir parar no fundo de jeito nenhum. Então, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, algumas técnicas que eu fui adaptando tudo que eu aprendi, trazendo para cá. Então, o nosso curso, hoje eu posso falar com o maior orgulho que ele é tanto para quem pesca no rio, quanto para quem pesca no mar. Então, se você tem ali mergulhos mais rasos, você vai estar preparado, porque no nosso conteúdo tem todas as dicas. E se você quer fazer um mergulho um pouco mais fundo, até 15, 20 metros, também é para você esse curso. Então pode ficar sossegado que ele é para quem está começando do zero, lembra lá do Marcinho que a gente acabou de ver, e para quem também já quer mergulhar até uns 15, 20 metros, ele é totalmente preparado para isso. As habilidades que eu vou te ensinar, você vai ficar preparado para mergulhar nessas profundidades. E para quem nunca me viu, eu sou Daniel Batistella, instrutor aqui da Rota Sub, e minhas melhores marcas em apneia foi em 5 minutos e 56 na apneia estática, e o máximo de profundidade que eu já desci em apneia foi 40 metros. Então, se essas marcas são expressivas para você, saiba que tudo que eu fiz para fazer isso é o que eu ensino no meu curso. Então, se tá tranquilo para você, vem com a gente que eu tô te esperando. Agora, então, só falta você clicar no botãozinho aqui embaixo, agora que você já conhece até a minha história e a história do nosso curso, e sabendo que ele é para quem começou lá do zero ou para quem já está querendo melhorar o nível. Olha só que bacana, eu fiz um treinamento esses dias na internet, gratuito, e eu passei minha técnica de respiração. E a maioria da galera que fez, 99%, conseguiu respirar, conseguiu melhorar o nível de apneia somente em uma dica que eu passei. Imagina você fazendo isso acompanhado por mim. Eu vendo você respirar e eu corrigindo. Ó, você está respirando assim. Ó, você não está enchendo tanto o seu diafragma. Porque diante de uma live que a gente está tendo aqui, por exemplo, eu consigo fazer isso tranquilamente. Que inclusive vai ser direto no nosso curso que vai acontecer dia 8, segunda-feira, até o dia 19, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias vai ter aula diretamente com a gente no Zoom, onde eu vou te conhecer, a gente vai trocar ideia, vai tirar as dúvidas e principalmente vai detalhar todo o conteúdo do nosso curso com tempo ilimitado. A gente vai falar sobre equalização, vai ficar 1 horinha ali falando só sobre equalização. E a dificuldade que você tem? Você vai falar que a gente vai trocar ideia ali, vai ser uma sala de aula. Então, curso online é o que vai encurtar o nosso espaço aí. Então você não vai aprender somente se você realmente não quiser, certo? Então, eu tenho certeza que você quer. Se você está assistindo o vídeo até aqui, é porque você só está esperando o seguinte: vamos! Então, vamos! Clica aí embaixo, chega com a gente e segunda-feira eu te espero na nossa aula lá no Zoom para a gente começar a discutir e detalhar e se conhecer tudo sobre o mergulho em apneia. E aí de lá a gente vai direcionando quem quer pescar, quem quer bater foto, quem quer levar isso como profissão, quem quer levar isso como competição, quer descer 100, 200 metros em apneia, a gente tem um caminho também. Então, ali a gente vai começar a filtrar. Mas para isso você precisa estar na nossa família, estar na nossa turma Oxigênio, que vai começar então. Então, dia 8 de julho vai ser a nossa primeira aulinha e eu te espero lá. Então, clica aí e vem.